down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da 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 down, down, down. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certo? Que maravilhosa essa nossa terça-feira de hoje, né? Muito boa. Hoje nós vamos falar sobre vitórias, coisa boa falar de vitórias. E hoje nós vamos falar sobre valorizar as pequenas vitórias. Você já agradeceu hoje pelas suas vitórias? As suas pequenas vitórias? Qual que é a câmera aqui, Nara? Tá na central. Nessa principal? Então assim, quando a gente acorda pela manhã, que a gente abre o olho, que a gente tem a possibilidade de ver o sol, de sentir o sol, essa é uma grande vitória. Quando você respira e o teu pulmão se enche de ar e você percebe a vida que você tem, essa é uma grande vitória. Quando você olha para o seu filho, para sua filha e consegue dizer bom dia, ele responde, está com saúde, essa é uma grande vitória, né? Então, grandes vitórias... Na verdade, essas grandes vitórias que a gente tem em casa são somadas muitas vezes de pequenas vitórias, né? E muitas vezes essas pequenas vitórias a gente não valoriza, né? Exatamente. Por exemplo, hoje nós podemos ter uma possibilidade de estar conversando. Isso é uma vitória. O que a gente define como vitória? O que tu define como vitória, Josmar? Mas antes da gente iniciar, eu quero pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal, deixa aí já seu like, seu comentário. Quem quiser mandar algum tipo de pergunta ou comentar aqui a nossa conversa, pode comentar que nós vamos responder. Lembrando que para você comentar, você precisa estar inscrito no nosso canal, beleza?
Então, bora lá falar das pequenas e grandes vitórias que a gente tem no dia a dia? E além de se inscrever no canal, pessoal, comentem se vocês estão nos ouvindo bem. Se está ótimo aí o áudio para vocês, tanto o meu, quanto do Claudir, quanto aqui da Franciele. Como é que você sempre fala? Se está aprazível. Se está aprazível aos ouvidos de vocês o nosso áudio. Se a nossa imagem está de qualidade também, né? Porque Olha, a gente a transmite minha eu sei que vai estar, né? em uma qualidade de 1080p. Então, vocês também podem ajustar aí as configurações para 1080p, que vai ficar uma imagem excelente. Verdade. Não, excelente, excelente. Eu não sei, né, Josmar? Depende do ângulo que a câmera tiver. Pois Se é de lá pra cá, de cá. É verdade. Da câmera, eu digo, da câmera, Isso- não do ângulo. Isso é conversa. Ah, O Josmar, é porque ele fala que depende do ângulo, aparece muito o nariz. Ele disse. só não Isso, pode porque ficar se eu do ficar lado. muito de perfil, pega muito essa parte aqui do meu rosto. E o meu Mas nariz, se tu ele é um fica de pouquinho- frente, pega a orelha também. Pois é. Daí é uma fazer o quê? escolha, né? Ou assim. Aí você tem que fazer algumas escolhas, né? Algumas... Faz parte, né? Mas enfim, vamos falar das vitórias então? Vamos falar das Sim, vamos. vitórias. Pode falar. Isso que você falava, Claudir, eu também partilho dessa ideia, né? Nós dificilmente nos alegramos com as pequenas coisas, porque nós somos educados talvez sempre a olhar as grandes vitórias, as grandes conquistas. Mas a gente esquece que as grandes conquistas são justamente formadas de pequenas conquistas, Verdade. que são metas diárias, né? Uhum. Se você olhar para uma casa, por exemplo, meu objetivo é construir uma casa. Aí você começa a construção da casa. Você só vai se sentir realmente animado quando você vê a casa pronta. Mas às vezes você não dá o devido valor que naquele dia você assentou lá, por exemplo, 10, 30 tijolos ou tijolos. Você não vê que um tijolo é uma conquista. Você olha só o todo, você não consegue ver a parte, né? E muitas vezes nós olhando para isso, a gente acaba se desmotivando. Porque se nós não termos a obra completa, poxa vida, então não vou conseguir alcançar. Agora, se você tem essa perspectiva de olhar as pequenas vitórias, as pequenas conquistas, aquilo que você faz no seu dia a dia, que vai somar para essa grande obra, aí você tem uma motivação maior. Você consegue fazer as coisas com mais entusiasmo, com mais ânimo. Então, quando a gente está desanimado, eu acho que esse tema é muito importante. Estamos desanimados, comecem a olhar quais são as pequenas vitórias. Lá no seminário, a gente chegava no final do dia, todo dia tinha que fazer uma reflexão de como foi o teu dia. E nós tínhamos que anotar quais os pontos positivos e pontos negativos e o que você fez para melhorar isso. Então, todo dia fazia uma análise do dia. Hoje eu não faço mais. Deveria fazer, mas infelizmente não faço mais. Mas, falando um pouquinho sobre esse tema hoje, dei uma estudadinha, relembrei desse tempo do seminário. Agradecer pela vida, agradecer pela roupa que você veste, pelo ar que você respira, pela cadeira que você senta e assim por diante. E às vezes a gente só percebe a importância das pequenas coisas quando a gente perde as pequenas coisas, né? É isso mesmo. Muitas das vezes isso tá tão na rotina da gente que a gente não percebe. Por exemplo, falar, o nosso falar, que a gente ocupa todo dia, a gente acorda já falando muitas das vezes. E se amanhã você acordar sem voz? É uma coisa que você nem liga, é algo que você tem ali, tipo, tá normal na tua vida. Mas você sabe da grande importância que é a tua voz. Nós que nos comunicamos bastante, se um dia ficar meio rouco, a gente já sente falta da nossa voz normal. Se um dia tá meio gripado, que não sai a voz normal, ou a própria respiração, quando tá mais trancada, num dia de gripe, a gente percebe a importância que tem o nosso respirar normal, o nosso falar normal. Então são coisas que às vezes a gente acha que é pequeno, ou às vezes a gente nem considera, porque é algo tão rotineiro que a gente acaba esquecendo, mas quando a gente sente aquela pequena falta, a gente vê a importância que isso tem. Então, às vezes, é mais do que valorizar as pequenas vitórias, lembrar da importância que elas têm. E como a gente seria sem essas pequenas coisas, né? Porque sem isso, a gente não consegue ter um parâmetro de o que a gente precisa e o que é grande e o que é pequeno também. Sem contar que o que é grande e o que é pequeno também é perspectiva, né? É verdade, Sim. é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes, para nós, o que são pequenas vitórias, para algumas pessoas são grandes vitórias, né? Assim como para outras pessoas são pequenas vitórias, para nós são grandes vitórias. Exatamente. Então, é importante a gente valorizar tudo aquilo que a gente já conquistou, tudo aquilo que a gente tem, né? Uhum. Porque até tem uma questão que o pessoal sempre fala assim, quem não agradece o que tem, não vai agradecer o que vai vir. Então, se você está pedindo para Deus todo dia para te dar algo melhor, você tem que ser grato, primeiramente, daquilo que você tem. Exato. Né? Exatamente. Então, a gente precisa agradecer todo dia, a gente precisa se motivar e saber que a gente é capaz. Agora, uma vitória.
o que que é uma vitória? Uma vitória é quando você tem um sucesso em alguma coisa, né? Outra coisa importante, às vezes as pessoas dizem, não, eu tenho um grande sonho. Tal, qual é o seu grande sonho? Meu sonho é fazer uma viagem para Dubai. Vou viajar para Dubai 2 semanas, conhecer todo o país, tá? Esse é teu sonho. Como que você vai transformar? Primeiramente, para você conseguir conquistar, para você conseguir alcançar, você tem que transformar o seu sonho em um objetivo, né? Porque o sonho, só o sonho, todo mundo sonha. Agora, transformar em um objetivo é muito mais difícil, né? Na verdade, não é difícil, você pode transformar ele. Porque esse é o primeiro passo para você conseguir alcançar aquilo que você quer. Então, transforme o seu sonho em um objetivo. Esse objetivo você transforma em metas. E essas metas não pode ser uma meta tão alta. Porque às vezes, eu preciso viajar para Dubai. Primeira coisa, o que que você não tem ainda? O que que está faltando para você viajar para Dubai? O primeiro passo você já alcançou, que é ter aquele sonho e transformar ele no objetivo. Segundo, eu preciso do passaporte. Então vai por partes. Minha meta da semana é conseguir dar entrada no meu passaporte. Perfeito. Vai lá, dá entrada no seu passaporte, ok? 100%. Então, primeira meta completada. Segunda meta qual é? A minha segunda meta é conseguir economizar R$1.000 por mês ou R$500 por mês durante um ano para que eu possa realmente conseguir pagar a minha passagem, comprar a minha passagem. Então, você tem que transformar aquele objetivo que você tem em metas. E você tem que fazer as rotinas diárias. É importante que você tenha rotina. O que que é necessário? O que que você precisa fazer para você conseguir o teu passaporte, completar essa primeira meta? Então eu preciso juntar esse documento, eu tenho que viajar na cidade tal dia, tal horário. Então qual é a sua rotina para você alcançar aquela tua primeira meta, que já é uma grande vitória? Então, cada dia que você... eu sempre falo que, assim, para você alcançar um grande sonho, para você conquistar um grande sonho, você tem que valorizar cada passo. É a mesma coisa com o alcoólatra. O alcoólatra, ele sofre todo dia, na verdade. Não é que sofre todo dia, mas todo dia ele tem que lutar contra aquela dependência que ele tem, né? Então, assim, você é a mesma coisa. O que que você precisa fazer diariamente para que você possa bater suas metas e possa alcançar o seu objetivo e realizar seu grande sonho? Agora, se você só olha lá no final, daqui 2 anos eu tenho um sonho que eu vou realizar, e você fica só observando, você fica pensando muitas vezes que não vai dar certo, que você não vai conseguir alcançar. Você tem que valorizar aquela tua rotina que você conseguiu completar, você tem que valorizar aquela tua primeira meta que você conseguiu alcançar e você conseguiu bater. Então, para você ter realmente grandes vitórias, você tem que valorizar os primeiros passos, as pequenas vitórias, né? Porque se você quer algo grande, você tem que reconhecer o pequeno que você tem. Até porque se a gente só olha pro grande, aquilo se torna muitas vezes utópico, né? Algo que a gente nunca vai conquistar. Fica só no sonho, sem o objetivo. É só uma utopia. Por exemplo, eu vou viajar para Dubai, quero viajar para Dubai, esse é meu sonho. Um exemplo. E eu não faço nada por isso. Eu não traço objetivos, não traço pequenas metas, né, para alcançar essas pequenas vitórias inicialmente. Eu nunca vou chegar no meu grande objetivo, no meu grande sonho, porque eu não fiz aquele caminhar até lá. Eu não fiz aquela rota, né, aquele roteiro de chegar lá. Então fica só em algo utópico. Você nunca alcança aquele seu sonho principal. E algo importante também, depois que você encontra esse caminho, esse método, você tem que replicar ele para outros sonhos, outros objetivos, né? Porque senão, se você só mantém ele a conseguir uma vez realizar e você acaba esquecendo aquele método que você utilizou, o mesmo método você pode aplicar para todos os sonhos. Essa parte de você dividir em tarefas diárias, metas e objetivos, isso é o principal, para que você consiga fracionar sua meta, né? Vou dar um exemplo. Eu quero ler 3 livros no ano. Para mim ler 3 livros no ano, eu preciso fazer o quê? Ler 10 páginas por dia. Se eu ler 10 páginas por dia, eu consigo ler 3 livros. Se eu analisar 3 livros no ano, é muito. Mas se eu pensar em 10 páginas por dia, não é muito. Então você fraciona a tua meta em metas diárias para que você consiga alcançar o objetivo. É verdade. Tem que ter uma grande organização, precisa ter disciplina. Só que assim, o cérebro humano ele é muito inteligente, ele é muito preguiçoso. Na verdade, sempre vai buscar o mais fácil. Então ele vai dar desculpa para tudo. Não, mas não tá dando certo, eu não tô conseguindo, não tô alcançando, vou desistir. Isso é um sentimento constante que muitas vezes a gente tem. É uma autodefesa, né? É uma defesa. Para você não se frustrar, o que você pode fazer para você inibir isso? Então, olhe para as pequenas coisas que você já conseguiu superar. E dê um passo de cada vez.
tá certo? Sempre andando para frente, não dê um passo para trás. Muitas vezes a gente precisa parar, observar, mas esse negócio de dizer, eu dei um passo atrás, não, um passo atrás é você desistir do teu sonho. Você pode até parar, observar, dar uma olhada para o lado, tomar o impulso e continuar novamente. Mas você dá um passo atrás, não se dá passo atrás quando você tem um objetivo a ser realizado. Você sempre anda para frente. Às vezes dá errado, às vezes a tua meta te joga lá no início novamente, mas tu volta caminhando novamente na direção sempre de conseguir alcançar. E outra coisa importantíssima, gente, meta, ela tem um significado muito importante, mas principal para nós aqui, que a gente sempre trabalha com metas, a meta ela tem que ser sempre um pouco a mais daquilo que é cotidiano para você, daquilo que é normal para você. Eu consigo bater minha meta facilmente, eu consigo fazer 10 vendas no dia. Então, o que você vai fazer? Você vai aumentar ela. Para você conseguir crescer, você tem que sempre, cada vez, estar aumentando. Mas nunca vai estar contente? Não é questão de nunca estar contente. Qual é o seu objetivo? Se seu objetivo é somente aquilo ali, tudo bem. Mas se você quer algo maior, você tem que aumentar a tua meta diariamente. E não criar também uma meta mirabolante, né? O teu objetivo pode ser algo grandioso. O sonho pode ser algo que para você hoje é algo irreal. Nossa, eu não vou conseguir alcançar isso daí. Mas quando você transforma em objetivo, quer dizer que você vai trabalhar para você conseguir conquistar isso. Não vai ficar só naquela utopia de que algum dia alguém vai trazer essa possibilidade para eu alcançar meu sonho. Não, você transforma em objetivo, você começa a fazer as suas ações diárias caminhando justamente para aquele objetivo. E aí, quando você transforma o teu objetivo em meta, que é algo menor ainda, aí você vai cumprindo as tuas metas e obviamente que você vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Mas vai ter frustrações. Não entre nesse jogo pensando que você vai sair vitorioso de primeira. Se sair, parabéns, perfeito, muito bom. Agora, se não sair, o que você vai fazer? Você já tem que esperar a derrota. Esperar a derrota é não saber que vai ser derrotado. Ou não é aquela questão de dizer, não, mas então quer dizer que você já entra pensando que vai perder? Não. Eu entro sabendo que eu posso ganhar. E eu entro querendo ganhar. E eu entro acreditando que eu vou ganhar. Mas se eu perder, eu não fico frustrado. Né? Tem que ter a maturidade, tem né? que ter a maturidade. Então você tem que saber o pró e o contra. Você tem que saber o que pode dar certo e o que pode dar errado. E saber lidar com isso faz parte. Até porque ninguém ganha todos os jogos que joga. E em algum momento você vai perder algum dos teus jogos. E até mesmo. A derrota é certa, você tem que ir atrás de ganhar, né? Claro, a derrota, é como a Nara falou, a derrota é certa. Então, como que você vai fazer para você ganhar? Você tem que correr atrás de ganhar. E até mesmo, porque assim, não existe felicidade se não houver tristeza. Exatamente. Como que você sabe que você tá feliz? Porque algum dia você já esteve triste. Então, Os contrários, né? Tem que ter. Tem o dia, tem a noite. Pra você saber o que é noite e o que é dia, tem que existir os dois. Tem que existir. Não, eu vivo na claridade. Então, algum dia você já conheceu a escuridão, né? Porque senão você não sabe o que é escuridão. Então, você tem que ter conhecido. Você tem que... As vitórias, elas são feitas de frustrações, de tristezas, de muito chororô, vamos dizer, que às vezes acontece com a gente, mas também são feitas de muitos momentos de alegria. Né? Então, é importante você saber desfrutar de cada momento. Tá triste? Desfrute da tristeza, mas saiba que ela vai passar. Tá feliz? Desfrute da felicidade e saiba que ela vai passar. Momentos de alegria a gente tem, mas você tem que ser racional e saber que aquilo ali pode passar, né? Mas tem que ser otimista, você tem que ser sempre otimista. Sempre torcer para que tudo dê certo, que você tenha felicidade todo dia. Isso faz parte. Exatamente. O que não pode é ser triste todos os dias, né? A gente tem que procurar um caminho para encontrar a felicidade. E a felicidade não é algo certeiro. Que nem tem aquela frase famosa, né? Que a felicidade não tá em um lugar, mas está no caminho, né? Então, todo dia tu tá nesse caminho. A vida é o caminho. É o processo de caminhar, processo. né? Ela não está lá, mas a felicidade está no processo. Você vai buscar a felicidade, mas ela está no processo. Você tem que ser feliz no caminho, porque... Pode ser que o teu caminho vá até um determinado lugar e você não chegue até onde você queria. Então, se você não foi feliz no caminho, você não alcançou a felicidade. É a mesma coisa que aquelas pessoas falam, eu vou ser feliz depois que eu comprar meu carro. Eu vou ser feliz depois que eu formar na faculdade. Isso não existe, é uma utopia. A felicidade vai ser no processo disso. E nesse processo você vai encontrar a tristeza também, porque a tristeza vai estar ali presente. E você vai passar pela tristeza, vai encontrar alegria, assim por diante. É assim que a vida é. Na verdade, a gente vive na felicidade. E a gente quer a felicidade e a gente não vê que a gente já está na felicidade. Isso. Então você busca a felicidade, mas você esquece de analisar que você está vivenciando a felicidade diariamente e que não vai existir um momento que você vai ser 100% feliz.
É verdade. E uma questão importante, que agora tá olhando aqui para os alunos, né, que estão dando uma boa noite, pessoal, uma coisa muito importante, se você tem um objetivo, qual que é o seu objetivo? Eu quero passar num concurso público, eu quero ser um perito criminal. Perfeito. Qual é o seu primeiro passo? Desejar aquilo que você quer. Você tem que sonhar por aquilo. Então, você já sonhou. Segundo, transformou ele num objetivo. Terceiro, começa a trabalhar para que você possa passar num concurso público. Então, o que você vai fazer? Vai fazer um treinamento, vai fazer um curso. Então, cada vez que você finalizar uma aula, que você passar num quiz, vamos usar o exemplo dos nossos alunos que estudam aqui, que você passou num quiz, que você passou na avaliação, é uma pequena vitória que vai dar direito a você lá no final ter uma grande vitória. Então, cada vez que você passa uma aula, é um sucesso. Cada vez que você superou uma fase, você está mais próximo daquele sonho que você tem, né? E aquele objetivo que você traçou. Então, você finalizou o teu treinamento, está preparado, ok. O que você vai fazer? Vai prestar o concurso público. Você tem que estar preparado psicologicamente também. Por quê? Porque senão, às vezes, você chega lá com muita sede ao pote, você acaba muitas vezes, reprovando, não por falta de conhecimento, mas por falta de preparo psicológico. Pensando, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E o que acontece? Dá errado. A própria pressão do concurso, né? Porque Sim. ali você está com o tempo correndo, você não tem tempo para ficar pensando muito. Então, você tem 3 a 4 minutos por questão para você responder. Então, por isso, o curso vai preparando o aluno para isso, né? Até a nossa avaliação final tem um tempo correndo para o aluno lá. Teve alunos, inclusive, que reclamaram, poxa vida, mas por que assim, dessa forma, é tão difícil e tal? Mas como que você vai estar preparado para você prestar um concurso público se você já não passou por aquela situação? Uhum. Entende? É a mesma coisa que o pessoal às vezes reclama. Por que para ter habilitação hoje precisa fazer autoescola? Mas se você não passar por aquele processo, como que você vai estar habilitado? Como que você vai conseguir a tua habilitação? Se você não consegue passar por um processo teórico, você não vai fazer na prática. Se você não conseguir passar num teste, quando chegar, na verdade, a hora de você prestar o teu concurso, você vai estar despreparado. E aí é negligência tanto do aluno quanto da instituição. É por isso que a gente cria esse mecanismo, e tem esse mecanismo de metodologia de ensino, que leva o aluno sempre a estar preparado psicologicamente e também com conteúdos, né? Para que lá no concurso público ele não seja pego despreparado, né? E um dos fatores que mais reprovam em concurso público não é o preparo teórico, mas é Controle o emocional. despreparo emocional. Uhum. Sim. É a falta de controle emocional que você tem diante de uma dificuldade, de um problema, de uma prova. Sempre que você está sendo analisado, está sendo colocado à prova, a tua emoção ela está à flor da pele. E se Sim. você não souber lidar com isso, você acaba indo mal. Uhum. Até vai fazer uma carteira de habilitação. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer a carteira, as primeiras aulas, o meu pé tremia na embreagem. Aí na terceira, quarta aula já estava mais tranquilo, mas na primeira fazia assim o pé na embreagem. Tudo aquilo que a gente vai fazer da primeira vez, a gente tem medo, entende? E aquele medo, que é aquele despreparo que a gente tem, aquele descontrole emocional, é o que muitas vezes faz com que a gente saia derrotado daquele objetivo que a gente quer, ou seja, daquilo que a gente quer fazer. E isso é para tudo na vida. Se eu pedir para você, encha esse copo de água aqui, derrama essa água da jarra aqui em cima desse copo e vai encher, só que tem que cuidar para não derramar fora. Você nunca fez. Por simplesmente eu falar isso, cuidado para não derramar fora, você vai derramar. Pode acontecer que se você não tem um controle emocional. Você nunca fez aquilo, mas é a primeira vez, vai ter um medo. Então você precisa ter um controle emocional. E por que quando agora eu derramo água aqui, sem problema nenhum, não vou derramar fora, vai ser dentro do copo sem problema nenhum? Por quê? Porque eu já sei que eu vou conseguir. Faz um teste. Se você, não, o Claudio tá falando tá errado. Faz um teste, pega uma tábua aí e coloca no chão. Só a tábua. Aí você caminha em cima da tábua. Ok. Agora, só cuidar para não se machucar, né? Aí agora coloca duas elevações aí do lado. Pode ser 2 torinhas para quem vive no interior, né? E aí vai ficar alto a tábua. Dessa altura assim. Aí caminha por cima para ver como que vai ser teu equilíbrio. Ou seja, a largura da tábua é a mesma. O equilíbrio é o mesmo. Só que no teu psicológico, eu posso cair. Eu posso cair, entende? Então aquela questão, até inclusive, eu não sei como que é o nome, agora fugiu da mente, aquelas pessoas que colocam uma corda, daí caminham por cima, como que é o nome? O nome do exercício eu não sei. Eu esqueci o nome daquilo lá. Eu também esqueci. Mas aquilo ali, muitas vezes é mais fácil do que a gente imagina, mas é o preparo psicológico. Porque você imaginar que se você tá lá, sei lá, a 50 metros de altura, tu já cai, entende?
Agora, se você pensa, não, peraí, eu consigo, porque a largura da tábua é perfeita para mim poder colocar o meu pé em cima. Você vai caminhar tranquilamente. Só preparo psicológico. A mesma coisa, muitas vezes, para as avaliações que a gente vai. Concurso público, prova no colégio, na faculdade, que a gente sai muito mal, muitas vezes, né? Apresentações de trabalho, né? Defesa do mestrado, Isso. defesa TCC, da né? monografia, o TCC. Até numa entrevista de emprego. Você vai para entrevista de emprego, você vai estar nervoso, você vai Sim. estar com aquela questão à flor da pele. Então, muitas vezes, as palavras não vão sair. Você não vai conseguir se expressar direito, as emoções, ou a pessoa fala um pouquinho mais alto para você, você já vai, às vezes, chorar. Então, tem que ter esse preparo emocional. Nós que fazemos entrevista de emprego, a gente vê isso na prática. Às vezes você tá conversando com a pessoa ali tranquilamente, a pessoa tá tremendo, porque ela acha que é um bicho de 7 cabeças e é só uma conversa, É só né? uma conversa. E não muda de jovem para adulto. Essa semana eu tava fazendo entrevista para jovem aprendiz, não muda muito. Não. Pode vir adulto de 30, 40 anos que vai ficar nervoso que nem um jovem de 14, 15 anos aí que vem para o primeiro emprego. É verdade. É que essa questão é uma questão emocional, é o controle emocional. Você tem que ter um controle, você tem que saber que aquilo que você está fazendo é para um objetivo que você quer e é muito bom, então você precisa ter aquele controle, não pode ficar nervoso. Mas como que eu faço, Claudir? Qual é a técnica? É você ignorar muitos fatos, muitas vezes. Ignorar as pessoas que estão na sua frente. Não ignorar de não responder as perguntas, mas na tua cabeça tem como se tivesse tudo tranquilo. Hoje nós estamos fazendo um podcast, né? Nós estamos conversando aqui entre 3 pessoas e estamos transmitindo para mais pessoas. Se eu colocar na minha cabeça que tem lá, sei lá, 30, 40, 50, 100 pessoas assistindo, você já começa a imaginar o número de pessoas dentro de uma sala. A tua voz já começa a mudar. Você já começa a ter mais medo, dificuldade ao falar, a se expressar. Por quê? Porque tua cabeça, estamos falando para você que, na verdade, você tem 30, 40 pessoas que estão somente observando e o quão perfeito você precisa fazer aquilo que você está fazendo. Se você simplesmente ignorar isso, são 3 pessoas. Somos 3 aqui, 2 pessoas que eu estou conversando, mas a Nara dentro da sala de aula é só uma conversa. Sim. O que E que o muda sentido do dia a dia? podcast, eu acho que ele é justamente isso, né? Ele trazer essa informalidade, porque Claro. você vai estar dialogando, então você se sente mais à vontade para poder expor os teus pensamentos, as tuas ideias. Inclusive, teve convidados que, às vezes, a gente traz aqui, alguns convidados, né? Tem pessoas que já me falaram que não queriam participar porque é ao vivo. O que que eles querem? Eles querem cortar, fazer os cortes. Ah, não, isso aqui eu não gostei, vou tirar. Não, mas por quê? Qual é a dificuldade de você ter uma conversa aberta? Entende? Mas isso é o psicológico da pessoa. Ela pensa, poxa vida, eu não posso editar. E se eu errar? E o medo de ser julgado. O medo de ser julgado. Então, o controle emocional é justamente isso. Eu conversei com o professor Ronaldo Sabino, que ele é nosso professor aqui do Necrópsia. curso É o coordenador do curso? de Isso, o necrópsia. coordenador do curso de auxiliar de necrópsia e perito criminal. E também de socorrista, porque ele trabalhou já como socorrista, né? E ele estava falando um pouco sobre a questão do Revalida, que é uma avaliação que faz as pessoas que estudam medicina fora do país, aí quando elas voltam para o Brasil, de qualquer país que você fazer medicina fora, se fizer nos Estados Unidos, ou fizer no Canadá, ou no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, o que for, quando você vier para o Brasil, para você poder atuar aqui, você precisa fazer essa avaliação do Revalida para poder validar a sua certificação. E o grande fator que reprova essas pessoas, na verdade, é o controle emocional. Porque tem uma simulação de uma consulta, por exemplo. Eu vou consultar contigo e você está fazendo a avaliação, né? Você está sendo o estudante, eu sou o seu professor e eu vou simular uma consulta. E você vai ter que fazer os diagnósticos, tudo. Tem e um passo a passo para seguir, né? Isso, Você e acaba esquecendo. aquela conversa, a pessoa começa a tremer, ela começa a perder o controle emocional. Aí até, inclusive, é um treinamento que está em pauta para ser desenvolvido futuramente pelo Grupo Visual. Não existe um treinamento que prepara você para isso. Por quê? Porque para você estar em momentos difíceis, para você poder passar por esse momento difícil, você teria que ter algumas simulações anteriores com outras pessoas. Como não tem um treinamento especificado nessa área, você vai chegar lá, você sabe todo o conteúdo, mas aquela pessoa muitas vezes é a primeira vez que você vai ver. Aí você não sabe que pergunta que vai vir, você vai te colocar numa saia justa ou não. E aí vem um descontrole emocional. O nosso treinamento é justamente baseado em cima disso. Dá a possibilidade para que a pessoa esteja preparada psicologicamente. O conteúdo é segundo, o primeiro é psicológico. Psicologicamente, para poder enfrentar o descontrole emocional. Que é aquela sensação de que vai dar errado,
que você começa a tremer, que você perde a voz, que dá aquele branco, que você não lembra mais nem o que você vai falar, o que você vai escrever. É esse o grande fator de muitas vezes a gente ter derrota na nossa vida. E as pequenas vitórias, se você tiver uma pequena vitória de ter um sucesso, de ter um bom controle emocional, vai te ajudar. Quando uma pessoa está gritando contigo, está brigando com você, como é o seu controle emocional? É bom? Você consegue escutar, ouvir, deixar passar e depois ir lá refletindo e conversar com aquela pessoa que já está irritada? Ou você é aquela pessoa mais explosiva que explode ali junto com ela também? Então essas coisas a gente tem que cuidar. Nosso controle emocional, ele manda muito. Não somente em avaliações, em processos seletivos e tal. Manda na contratação, manda na hora de você comprar um produto. Muitas vezes a gente acaba se emocionando com alguma coisa. A gente já participou de alguns eventos, né? Um evento, por exemplo, de 4 dias, que normalmente a empresa que faz esse evento vai ter um tipo de venda de qualquer outro tipo de produto lá dentro. Ela prepara você para que você possa chegar no momento que ela vai fazer o pitch de venda, você esteja emocionalmente mais, não digo frágil, mas mais conectado com aquele produto que ela vai ofertar. Justamente. É um namoro, entendeu? O namoro, na verdade, é uma forma de controle emocional, entendeu? Como que você chegou? A primeira vez que você esteve com sua namorada, o seu namorado, primeira vez que você viu, como que você conquistou? Você já chegou assim, me dá um beijo, pá, acabou? Não foi assim. Normalmente é uma conversa. Antigamente a gente mandava uma cartinha, dava uma olhadinha, dava uma piscadinha, né? Eu sou dessa época. Depois vinha uma cartinha, mandava um recado pela amiga. E depois que você preparou o terreno, aí sim você chegava e conversava com a pessoa. E você mostrava o lado bom seu. Ninguém mostra o lado ruim, né? Não. O lado bom, nossa, maravilhoso, príncipe encantado, babá. Isso é uma forma de você ter um controle emocional da situação, né? Então, tudo na vida envolve o nosso controle emocional. Se você não tiver controle emocional, a pessoa vai chegar e vai falar para você, você vai pedir para ela, vamos sair amanhã comer uma pizza? Ela até fala assim, ela aceitou. E agora? Nunca cheguei nessa parte. Nunca pensei. Nunca cheguei nessa parte. Eu só pensava que ela não ia aceitar. E agora? O teu controle emocional. Aí muitas vezes você acaba perdendo porque você não sabe o que vai falar. A mesma coisa também é uma venda. Quando a pessoa diz, não, eu gostei, vou levar. Eu já vi muitos vendedores desesperados, corre pra cá, corre pra lá e não sei o que, sabe, tentando finalizar. Gera até uma certa desconfiança. Por quê? Porque não tem um controle emocional. Ele não imaginava muitas vezes que aquela venda fosse acontecer. Não fecha uma venda grande, né? Isso. Aconteceu, por exemplo, comprei lá 20 e poucos mil reais em produtos lá, a parte de móveis para casa. A vendedora estava desesperada. Deu uma crise de soluço nela. Ela não parava mais. Aí eu olhei pra ela, ri um pouco, né? E ela bebia água e... Não, mas a gente vai fechar. Vamos fechar. Aquela crise de soluço da moça e não passava mais. E isso é controle emocional, porque o soluço também é um descontrole, né? É um descontrole do diafragma. E saber a situação que ela estava passando, às vezes chega final de mês, você está querendo bater meta, não consegue bater meta, vem um cliente ali que você tem a oportunidade de fechar uma venda, na qual você vai bater suas metas, vai comissionar em cima da tua venda e você não pode perder aquilo. Então, se você não tem esse controle das tuas emoções, infelizmente você acaba perdendo, passando essa imagem aí de desleixo para o cliente. Sim. Exatamente. E a questão de descontrole emocional, a gente tem que cuidar assim. O pessoal sempre fala, cuide para não ser muito emocionado, né? Ou seja, não deixar que as emoções estejam sempre à flor da pele, né? Mas agora falando um pouco da vitória sobre isso, então a primeira vitória que é importante a gente contabilizar na nossa vida é o controle emocional. Eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas que estão assistindo hoje, elas podem comprovarem depois, mas assim, se você não consegue falar em público, conversar com pessoas, expressar suas ideias, dificilmente você vai ter sucesso em sua vida, tanto profissional como pessoal, né? E principalmente financeiro. Então, um ponto muito importante para você trabalhar, primeiro reconhecer e encontrar qual o problema que você tem, a dificuldade que você tem, é trabalhar essa questão de comunicação. Cara, comunicação é primordial. Você tem que saber se expressar. Você tem que saber se comunicar com as pessoas.
Se você não sabe se comunicar, tu não vende. E muitas vezes eu falo pro pessoal assim, vendas é uma coisa que todo mundo faz. Ah, não, mas eu não gosto de venda. Mas tu vende também. Quando você está falando para mim que não gosta de vendas, você está tentando vender uma ideia para mim que vendas não é bom. Você está fazendo o quê? Vendendo. Vendendo. Vender a gente vende todo dia. Então, assim, se você quer trabalhar para você ter sucesso, se você quer alcançar o teu sucesso, o que você tem que fazer? Primeiramente, cuide da questão de comunicação. Seja uma pessoa que consiga se expressar, que saiba controlar suas emoções, que saiba se expressar com outras pessoas, que saiba transmitir informações para outras pessoas. Isso é muito importante. E a dica para isso eu daria a parte de retórica, de você fazer leituras, de você estudar, fazer cursos e principalmente se lançar, né? Você vê pessoas diferentes em meios diferentes, é ali que você vai testar esse teu conhecimento. Não tem outra forma de você aprender a se comunicar senão se comunicando. E a comunicação é muito de confiança, né? Você confiar em você mesmo e no que você tá falando. Então, vai ser muito mais difícil você se comunicar em um grupo de pessoas que você não entende nada do que eles estão falando, porque você, primeiramente, não vai ter nem a confiança de falar uma palavra para essas pessoas que muitas vezes sabem de um conteúdo que você não sabe. Então, o primeiro passo para você se comunicar bem é a informação, buscar conhecimento. Porque Isso. quando você tem a confiança, você tem um conhecimento, você fala sem nenhum problema. É a mesma coisa que aquele ditado, né? Se for falar sobre tal assunto, que é um assunto que a gente domina, eu fico meia hora falando em cima de um palanque. Tem gente que fala isso, né? Tem um ditado que fala isso. Por quê? Porque aquele assunto a pessoa domina. Ela vai falar de trás pra frente, de frente pra trás, vai falar todos os conceitos, se, né, preciso, vai aprofundar o assunto. Agora, se for falar de uma coisa que ela não domina, ela vai travar. Ela vai falar, não sei nada disso, vou ficar quieta na minha. E esse é um erro das pessoas, porque às vezes elas acham que elas precisam saber só uma coisa, dominar só aquilo, e o resto elas não se importam. E aí, se elas chegam em uma roda de pessoas diferentes, elas não vão conseguir se comunicar, elas não vão conseguir vender a ideia delas, não vão conseguir vender o peixe delas, que a gente fala, né, que é se vender, porque em todo momento a gente tá se vendendo. Aonde quer que a gente passe, a gente tá se vendendo. E às vezes, até na roda de conversa, você consegue pegar algumas coisas. Claro. Se você não tiver atento ao que você tá escutando, daí sim que você fica perdido. E você aprende também nessa. Às vezes você nem domina tudo, você não sabe todo o conhecimento, mas quando você entra em uma roda de conversa, tu sabe um pouquinho assim, ó, você se interagiu ali. Você interagiu naquela conversa com o pouquinho que você sabia e no outro tempo você foi absorvendo o que os demais sabiam. E aí é uma troca, é o networking que a gente fala, É né? verdade. Você vai absorvendo conhecimento e na próxima vez que tu chegar em um grupo parecido com aquele, você vai falar, opa, já escutei isso antes, agora eu sei um pouquinho e isso vai evoluindo a tua comunicação. E como é bom você conversar com pessoas que saibam do tema que você está falando. Nem que seja um pouco, mas que quando sabe do tema que você está falando, a pessoa já, nossa, que legal. Hoje teve uma pessoa visitando aqui, que era da área de software, esteve visitando a empresa, oferecendo um produto, aí ela, mas eu não sabia que aqui em Francisco Beltrão tinha uma empresa no segmento de vocês, e tão grande como a empresa de vocês. E assim, ela se sentiu tão bem quando eu comecei a falar do produto dela. Eu não sei muita coisa de software, mas o pouco que eu sei ajudou a incrementar mais aquela conversa que era para ser de 15 minutos, nós passamos 1 hora conversando. Então, como a pessoa se sente bem, ela se abre. E, lógico, daí eu consigo num valor melhor, né? Porque daí... isso é a questão. Se você quer conquistar algo, você quer comprar algo, quer um preço melhor, então você tem que saber um pouco daquilo também que você está querendo comprar. Esse, na verdade, Sim. Demonstrar o interesse, né? É. Agora, uma coisa que eu vou falar aqui. Vamos ter que conseguir um microfone pra Nara. Vamos, Sim, eu ia ia falar agora isso. também. Na verdade, eu falei isso, que ela precisava de um microfone Na e uma verdade, a Nara câmera. tinha o microfone, não sei por que a Nara tirou. Ah, tá bom. Inclusive hoje nós temos um desafio. Vamos falar do desafio já? Sim, vamos falar no desafio. Vamos falar de um desafio porque o desafio também é a questão das vitórias. Exato. Nós temos um desafio aqui, pessoal. Nara, vem cá, por favor. Coloca a câmera ali. Na central? A central. Tá Puxa a cadeira, senta aqui do lado. Vamos compartilhar o microfone. Porque agora nós vamos falar, pessoal, de um desafio. E vocês são os nossos... Como que eu posso dizer? Júris. Não, Telespectadores. as testemunhas. Testemunhas. Tá. Né? Peraí, vamos ajeitar aqui. Vamos ver se eles conseguem escutar. Pessoal, Qualquer coisa depois nós tira do ar. hoje eu fui... Uma situação interessante, né? Hoje eu fui usar uma camiseta lá e não me serviu. Babadeira, como diz a Ashley, né? O que aconteceu? Eu engordei acho que uns 4, 5 quilos nesses últimos dias.
Então, como a gente tá falando de valorizar as pequenas vitórias, eu quero valorizar, Vai valorizar o peso. valorizar o peso. Não, a gente decidiu e hoje nós vamos fazer aqui um desafio, eu, a Nara e a Franciele. Qual que é a frase que você usou aqui? Eita. O desafio é assim, eu e a Nara vamos perder 7 quilos em 2 meses. E a Franciele vai perder 5, eu não sei da onde. Não sei da onde. É 5 quilos. Coitado, vai voar. É os 5 quilos que eu engordei nos últimos A meses. Fran vai acabar voando, mas não dá nada. O que a gente vai fazer? Amanhã nós vamos na farmácia, né? E a gente vai pesar, tá? Eu acredito que eu tô com 94, 95. Não E- pode se pesar de tarde, de manhã eu peso Não. menos. Ah! É que eu vou comendo ao longo do Tá, dia. Clodir, não, você não pode fugir, tá? O Clodir tava com a ideia de comer, ele não vai comer hoje de noite. É, Tá bom. na verdade, eu falei, não, vou chegar em casa, vou pedir uma pizza, vou comer, engordar uns 2 quilos Já hoje à estava noite. querendo burlar o sistema. É. Mas tá enganando a você mesmo, Não, né? pois é, né? Então, o que a Não, gente vai vamos ser fazer? justo. Nós vamos, amanhã a gente vai pesar, nós vamos mandar um videozinho no grupo, nos grupos de vocês, e vamos mostrar qual que é o nosso peso. Se alguém de vocês quiser aderir a esse desafio também, 2 meses, hoje é Hoje é dia 11. dia 11. 11 de abril. 11 de abril. Então, não é dia 1º, né? Não. Dia 11 de abril. Então, 11 de junho, nós vamos nos reunir novamente. Perto do meu aniversário. Aí vamos mandar Ah, o tá no meu videozinho. aniversário, meu aniversário é 7. 7? 7. Bah, então não vamos... Não, peraí, faz o teu aniversário depois dia 11. Daí a gente Vai ter guarda. churrasco. Aí Não vai dar nem pra comer. Então, dia 11 de junho, nós nos reunimos novamente e a gente vai fazer o mesmo vídeo e vamos ver quem é que ganhou esse desafio, né? E quem perdeu o desafio, tá? Quem perdeu o desafio vai pagar uma janta. E tem que ser uma janta, porque, Uma né? janta. Não É, uma poderia janta. ser outra Não, coisa. não podia ser outra coisa, tem que ser uma janta. É, vai pagar uma janta. Poderia ser um mês na academia. A Não. pessoa que perdeu. Viu? Não. Vamos lá fazer a janta que Daí eu não também vale. quero participar. Eu quero comer a janta, quero jantar. Ah, entendi. Porque eu vou ser o júri aqui. Ah, tá bom. Tá. Mas assim, ó, vai pagar uma janta pra todos, né? Os 4 aqui no restaurante chamado Piemonte, né? Piemonte. Que eu acredito que é um dos melhores da cidade. É um dos melhores. É um dos melhores. É uma facadinha no coração. Então está aí aberto o desafio e a gente vai falar bastante sobre vitórias. Todo podcast a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Porque é importante, se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás daquilo que você quer. Você tem que tentar conquistar aquele objetivo que você quer. E traçar um caminho. Como que a gente vai fazer pra perder? No caso, vocês 7 e eu 5 quilos. Não vai ser no último Não é dia. justo. Porque eu sou. Ah! A coitada vai voar daqui a pouco. Pra começar essa história, eu nem queria emagrecer. Eu entrei na onda, entendeu? Não, eu vou emagrecer o que eu engordei nos últimos meses, então tá ok. Não, beleza. foi eu, 5 eu- quilos. Eu vou emagrecer o que eu engordei nos últimos anos. Tá bom, Beleza? fechou. Não, 7 quilos? Vamos lá, só não é... Eu gosto do meu corpo, gente, só pra vocês entenderem, mas é que eu tô sedentária. Fui subir hoje essa serrinha aqui de baixo pra cima, e aí que não é tão grande. Ela ia subir de cima pra baixo. Viu? Não, Mas é que assim, tipo assim, tem uma serrinha aqui, mas ela não é tão grande. Mas eu cheguei aqui e eu quase morri. Foi eu preciso fazer um comentário. mais 5 quadros. Gente, eu cheguei aqui morticida, o Claudio falou assim, o que aconteceu? Eu falei, tô morrendo. Não, só um comentário. Vocês já ficaram do lado da Nara por alguns minutos em silêncio? A respiração Ela, dela é muito forte. ela respira assim, ó. Todo o tempo. Isso se chama carne esponjosa. Não, eu também tenho problema de respiração. Eu não respiro assim. Ai, a vez passada a minha filha falou, pai, você tá roncando demais. Eu também falei que era carne esponjosa. Eu acho que era carne do final de semana. Eu isso acho sim. que é. Não, mas ó, sinceramente, eu engordei mesmo. E pra você vestir o tênis, sabe? É sacrifício. Não dá não. Vamos entrar nesse desafio aí. 7 quilos a menos. A Geise falou que vai monitorar. Vai monitorar? Vai. É, então- Beleza. Mas a gente vai fazendo um acompanhamento ao longo dos meses também, Sim, das semanas, Porque as pra saber como pequenas que a gente vitórias é aqueles quilos que você vai perder, né? Ao Vai longo- perder 1 quilo na semana já é uma vitória. Não, a vitória, sabe o que que é? É você não comer aquele hambúrguer que você teria que comer, que você teria não, que você Você queria? queria comer, entende? Uma vitória é você não tomar aquela cerveja que você queria tomar, Então eu entendeu? serei o advogado do diabo nessa história. Por quê? Porque eu vou induzir vocês a... Nossa, ele vai ficar... Nunca pagou uma cerveja, nunca vai pagou pedir um lanche todo hambúrguer, nem dia. um lanche e vai fazer isso agora? Vou induzir vocês. Vamos ver se vocês são resilientes. Esse é o controle emocional.
Ah, tá bom. Vai ser um teste pra Bora vocês, lá, então. vamos ver o que vai dar. Mas assim, se nós todos ganharmos, quem vai pagar a janta? Josimar. Josimar. Então é 3 jantas no Piemonte que você vai estar pagando. Isso, não, maravilha. Começou hoje, Franciele, ó, meninas, vocês não me decepcionem, gente, tá? Eu Por cumpro favor. meus desafios. Eu vou colocar umas pedras no bolso, mas vamos pesar. Mentira, vai ter vistoria antes da pesagem. Vai ficar... Sério? Vai ter vistoria. Ah, sério, disse que vai ser só de cuequinha lá. É. No meio da Babadeira. farmácia, no meio Na da farmácia. No meio do- Não, mas enfim, gente, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. A gente vai cumprir esse desafio. Claro. Né? Vamos emagrecer. Meu Deus, e se não emagrecer? Que vergonha. Não, vamos emagrecer, vamos emagrecer. Vamos sim, não pode pensar negativo. 7 quilos. Ó, tá vendo o controle emocional? E se não emagrecer? E daí? Não, vou emagrecer 7 quilos, entende? O mínimo. O mínimo é 7. O mínimo é O meu é 7. 5. 7 já ganhamos a janta do Josmar, tá Eu não tudo posso certo. emagrecer mais que isso, senão... Não, Você você... podia adquirir um peso você- muscular. é, Um você- peso muscular. Eu acho que ele deveria entrar pra academia e ganhar 5 quilos muscular. Nossa. Sério? O que ele vai fazer? Tomar anabolizante? Em 2 meses, 5 quilos Faz. muscular, só começar a comer saudável. Não, mas o Josimar, eu já falei pra ele, sabe? Tem aquela multimistura, o mucilon, sabe? Que vendo... Não, mas é Não, só brincadeira. comer saudável e fazer academia. Biotônico Fontoura. Ó, biotônico Fontoura. Não, falar, eu tomei 2 vidros de biotônico quando era pequeno. Acho que é por isso que tá dessa forma. Se passa um churrasco na minha frente, eu engordo 500 gramas. Então é isso daí. Bah. Mas enfim, gente. Pequenas vitórias. E uma das pequenas vitórias vai ser todo dia a gente passar por esse desafio. Vai ser uma luta diária. Beber muita água, fazer exercício físico, né? Nada de remedinho aí não, né? Não. Não, E só até porque faz mal, né? faz mal. né? Comer direito. Comer saudável. Muitas vezes a gente só almoça e diz, mas como assim? Mas só almoçar é ruim também. Tem que fazer pelo menos Esse pessoal, 3 refeições daqui da diárias. visual, pra ajudar vocês, né? eles falam É, que tem só almoçam, mas da 5 horas da tarde é um lanchão chegando na visual. Esses Um lanche, dias um também. hambúrguer, uma batata frita. Semana passada eu tava... E eu não falo nada porque eu também sou assim. Então. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal. Então vamos lá. Boa noite a Mari, a Rosane. Boa noite a Wanda. Boa noite o Brustolin. Boa noite o Nilson. A Fabiana, boa noite, Fabiana. Lucas Daniel, boa noite. A Lu Silva, boa noite. Ela se desculpou pelo atraso, mas tá tudo certo, Lu. Quem mais Kelly. está aqui? A A Kelly Ferreira, boa noite, Kelly. Boa noite a Wanda, Juliana, o Rafa. Boa noite também a Ana Lídia. Quem mais está aqui? Margarete. Boa noite, Margarete, tudo bem? Fabiana, a Anne Rose. Boa noite a Suzana, a Ruth, o Pikachu. Ó, o Pikachu tá aqui. Pikachu! Pikachu, Pikachu? Pikachu Silva. Quem que é? É o e-mail, É o né? nick da pessoa aí. É só o e-mail. Muito bem. Tatiane, boa noite. Ó, a Ana Lídia falou assim, às vezes esquecemos de observar as coisas do dia a dia. É verdade. Muito certo mesmo isso daí. Às vezes a gente não observa aquilo que a gente tem no dia a dia, né? As vitórias que a gente tem. Deus, ela falou aqui, ó, Deus é bom em todo. Não, Deus é bom o tempo todo. Verdade, a gente que às vezes não agradece, né? A gente falou que vai monitorar o nosso desafio, beleza. Então tem que dar uma premiação para nós também aí. Wellington, boa noite, Wellington. Paulo César. Não, aqui eu tô tentando ler um aqui. Rayara. Boa noite, Rayara. Boa noite, Paulo César. O Paulo Sérgio também, do Espírito Santo Ferreira. É do Espírito Santo? Não, Boa noite. acho que é o nome O completo. nome dele. Bah, que nome, hein? Kelly, boa noite. Boa noite também a Joyce Cristina. Beleza, pessoal. Então é isso daí. Nós hoje estamos falando do tema pequenas vitórias. Ia falar pequenas empresas, grandes negócios, mas... Do nada. Valorize as pequenas vitórias. Verdade. Agora vamos falar de uma vitória da semana, pessoal? Vamos lá. Franciele, fala você primeiro. Bom, essa semana eu bati uma meta minha aqui na empresa. Pensei que você ia falar eu bati o carro. Não, eu bati o carro. Essa foi a pequena derrota, no caso. Pequena derrota. Eu bati o carro essa semana, gente. Mas enfim, carro novo, né? Tinha pego. Sim, eu tô o quê? Um mês com o carro? Um mês por aí. Um mês com o carro novo e Tá. bati a.
Não, não fui eu que bati, bateram em mim. É, ela parou no meio Bateu do no teu assunto. carro? Mas tu não sabia, Não Josimar? sabia. Ô, Bateu. Josimar. Ó, a fofoca? Eu não sabia. Descobrindo ao vivo. Não, bati. Depois eu atualizo as informações. Mais detalhes. Detalhe, Sim, bati. detalhe. Não tinha feito seguro aí. Não, eu não tinha feito seguro. Prejuízo todo meu. Não sei ainda, não fui ver o estrago. Foi domingo que eu bati. Então vamos aguardar os próximos capítulos. Deixa eu contar sobre... Agora vamos fazer uma fofoca sobre... Ao vivo. Ah. Onde ela bateu, ela tava voltando da casa dela, lá em frente a Voltando de Ampere. de Ampere, Da casa né? de Ampere. É que eu moro atualmente em Beltrão, né? Mas Isso. meus pais de Ampere. Voltando da casa dos pais lá de Voltando da casa Ampere. dos pais. E como o veículo, por algumas coincidências de negócios aqui ainda tá no meu nome, né? Aham. Mas é o veículo da Franciele. Aí ela me ligou e desesperado, Claudir. Não me ligou não, ligou pra Nem tava Natália. desesperada. É. Eu sou E a uma pessoa Natália me muito ligou e disse, calma. ó, ela bateu o carro. E eu, e agora? Tá lá em cima, em frente à penitenciária, lá em cima. Beleza, chegou eu lá, estaciono o carro, olha lá do outro lado a Franciele. E um carro lá também, né? Um carro, um Astra, né? Era um Astra Então, tudo. coitado não tinha condição de pagar nada, né? Daí eu falei pra você, não, vai pra casa e arca com prejuízo porque não vai dar nada certo. Mas falando da fofoca aqui, Ai, meu Deus. aí, meia hora depois, um ex-colaborador me manda mensagem. Claudir, o que você estava fazendo lá na frente do motel tal? Sério isso? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Verdade. O carro estava estacionado do outro lado da rua, né? Aham. E daí eu falei, Meu não, mas Deus. teve um acidente. A Franciele bateu o carro. Eu tava lá. Ah, eu vi mesmo que tinha um acidente. Mas tinha visto eu lá. Imagina. Caramba. Não, mas não deu nem meia hora já uma mensagem no meu celular, entende? Aí eu falei, bom, eu entendi, né? É daí que sai as fofocas. Pois é. A fofoca? Foi só um acidente. Mas, não, conta a tua vitória, nós estamos falando de Não, fofoca. não, é que eu falei de bater meta, você pensou que era bater o carro. Não, bati uma meta bem importante essa semana, agora, né, que passou. Foi essa semana, né? Semana passada, né? Foi semana passada, a vitória de semana passada, então... uma vitória dessa semana. Pode ser essa mesmo. Uma vitória dessa semana foi eu não ter morrido. Porque, querendo ou não, eu fiquei tudo meio machucada, assim, das costas, sabe? Porque eu já não tenho umas costas muito boas. Umas costas. Eu já não tenho umas costas muito Mas boas. umas costas no plural. Tá certo. Eu não tenho, né, uma lombar, como é que é? Uma estrutura física. Piorou. Muscular. Uma É, estrutura física adequada para o teu tamanho. Nossa Não. senhora, tô só piorando. Piorou, Não, mas assim, ó, piorou. a minha coluna é ruim. A minha coluna é Isso. ruim. E aí, eu levei uma pancada forte de carro, né? E meio que me deu uma travada. Ontem eu tava meio travada, né? Pra quem me viu que eu tava andando meio travada, que tava com dor nas costas, mas passei um gelol, já melhorou. Então, eu acho que uma vitória realmente a gente tá vivo, porque às vezes a gente pensa que as vitórias são só ganhar alguma coisa, profissionalmente falando, ou familiarmente, ou isso ou aquilo. Mas a gente esquece das pequenas que são acordar todo dia, respirar, você caminhar, você poder fazer as suas coisas sem precisar de um equipamento para respirar muitas vezes, né? Hoje, muitas pessoas, uma grande vitória seria respirar, que elas têm lá os seus problemas pulmonares, enfim, várias questões que são pequenas coisas para nós, mas para outros é grande coisa. Então, eu acho que para mim, essa semana, realmente, a minha maior vitória é estar bem, de saúde mesmo, não ter acontecido nada grave. Poderia ter sido algo mais grave. Foi um acidente na BR, então normalmente na BR é coisa mais grave, porque é alta velocidade, a gente tava assim, em alta velocidade, mas eu tive a sorte de que me bateram atrás, então se fosse na frente talvez tivesse me machucado mais, né? Então foi Verdade. só pancada mesmo que eu levei. Mas fala da vitória da semana passada. A vitória da semana passada foi uma meta que eu bati, bem importante aqui na instituição, né? A gente trabalha bastante com meta, então hoje tem um quadro meu lá no setor comercial, né, dessa meta, e quem vai batendo as metas maiores, que vai ultrapassando os recordes de meta, vai Sim. tomando esse quadro. Hoje o quadro que tá lá no setor comercial é o meu, com a É o minha seu. foto, né? E eu espero que alguém tenha uma grande vitória e tire o meu quadro em breve ali, para que eu possa novamente colocar o meu e assim por diante, fazer o caminho andar, né? Verdade, muito bom. Isso aí. E você, Josmar? Qual que foi tua grande vitória da semana? Aí tá um exemplo de que a gente não considera as pequenas vitórias, né? Eu não tive uma grande vitória. Mas o que eu posso dizer é que foi uma vitória, que eu considero agora uma vitória, foi algo pequeno, mas que foi até significativo para mim, foi que domingo de Páscoa eu estava almoçando com o meu pai e fazia muito tempo que eu não pegava a gaita.
e não aprendi uma música nova. Aí o pai estava tocando gaita lá e começou a me ensinar uma música nova lá e eu demorei uma meia hora para mim aprender uma música nova, coisa que antes eu demorava às vezes até um dia para aprender uma música. E em meia hora ali eu consegui tirar uma música. Então, considero como fosse uma vitória. Fazia muito tempo que eu não pegava uma gaita na mão. Muito bom. Excelente. E tu, Claudir? Ah, mas eu? Eu? Não, olha, grandes vitórias eu tenho todo dia, né? Todo dia a gente tem grandes vitórias. Todo dia quando a gente acorda e tem a possibilidade de conversar com as pessoas, né? Mas uma vitória significativa, são várias, são tantas vitórias, mas eu não sei te dizer qual a grande Tá vendo? vitória, tá E vendo? Isso é o grande exemplo Bah. de que a gente deixa passar batido as nossas vitórias. É verdade. Que a gente não para pra refletir. Mas uma grande vitória essa semana... O que foi, Josmar? Não, eu tô pensando também. Tá pensando? Pois é, mas uma pequena vitória. Uma pequena vitória. O que é? Não sei também. Não, claro que não, claro que sim. Já serve já levantar da cama e poder... Claro, com certeza. Terminar o dia, não hoje. Mas eu vou falar de uma derrota. Vou falar de uma derrota. Porque também você conseguir falar de uma derrota é uma vitória. É muito importante. Hoje eu já venho, como que eu posso dizer, procrastinando aí faz um bom tempo. Uma sessão de fotos que foi solicitado pela Geise, né? Pela moça que faz a parte de braiding aqui da empresa. E hoje eu falei, não, hoje eu não vou fazer. Eu vou fazer só daqui um mês. Porque eu não estava legal para fazer as fotos. E uma coisa importante é a gente identificar e saber o que está nos levando a muitas vezes não fazer aquilo que a gente tem que ser feito. E aí eu procurei vários motivos. Ah, não, porque eu não gostei, porque meu look hoje não estava legal e tal. Na verdade, o que é? Eu tô sentindo algum tipo de medo de alguma coisa de foto, eu acho. Vou ter que, sei lá, procurar o psicólogo e falar que eu quero tirar umas fotos, ué. Mas na verdade é a questão da procrastinação, entende? E aí hoje, quando eu tentei vestir umas camisetas agora à noite para colocar um look para vir falar no podcast, até me atrasei, mandei o vídeo lá pros alunos falando do atraso justamente, que eu verifiquei que o meu problema é porque eu engordei um pouquinho, entende? E a autoestima caiu. E é normal isso acontecer, entendeu? Aí como eu vou fazer um book que eu vou gastar para fazer um book de fotos? E aí, não ficou legal? Não, então vou emagrecer. Então vamos fazer esse desafio. Uma grande vitória. Vamos iniciar esse desafio hoje. Daqui 2 meses a gente vai ter uma vitória. Então, uma grande maior vitória é o fato de você aceitar a tua Claro. realidade, porque o primeiro passo Ter é você aceitação. aceitar. Aceitação. Ter Né? aceitação. Muitas vezes as pessoas pensam que é mais importante ganhar. Não, não é mais importante ganhar. Mais importante é você saber que você ganhou. Entende? Porque ganhar, muitas vezes a gente ganha todos os dias. Agora, compreender e entender que você ganhou é mais importante. Muitas vezes as pessoas não... Você parar, né, um tempo e refletir. Sim. O que você ganhou? Qual foi o que você aprendeu? Qual foi a vitória que você teve no Isso. dia, né? A Nara falou que vou transcrever pro pessoal, mas assim, a Nara falou, por isso que é importante todo dia a gente fazer essa reflexão e ver o que você ganhou, o que você teve, qual foi a vitória diária que você teve, né? Tem que fazer, tem que refletir sobre isso, entende? E também deve de olhar para as derrotas, aquilo que deu errado contigo. E quando você olha sempre com um olhar crítico no seguinte sentido, o que eu preciso mudar? E é bem Mas com nas horas, esperança. e é bem nas horas que dá algo errado que você valoriza o que deu certo, porque você para pra pensar. A não ser que você seja muito pessimista, né? Que tem também aqueles que são pessimistas, só olham pro problema. É verdade. Mas as pessoas que têm aí essa tendência ao otimismo, elas vão passar por algo difícil, algo que aconteceu de ruim, elas vão falar, poxa vida, foi ruim isso, mas também deu tanta coisa certa, né? Uma coisa errada que aconteceu no meio de tanta coisa certa. Então vamos arrumar esse problema e fazer com que a vida continue. Porque é assim, nesses altos e baixos, que a gente percebe o valor da vida. Se tudo for maravilhoso, qual que é a graça de viver? Tipo, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, então você não vai mais dar valor às coisas boas, né? Então tem que ter ali aqueles empecilhos, Tem até que pra ter. dar uma emoção. Mas tem algumas pessoas que focam tanto nos problemas Que esquece da solução. esquecem da solução. Foca no problema e Uma- esquece da solução. Uma dica para que nós possamos virar esse olhar e não ficar tão no lado negativo é justamente fazer esse exercício de toda noite você anotar essas pequenas conquistas do teu dia a dia. E quando você começa a anotar isso, você muda o foco. Você não fica olhando somente aquilo que não deu certo. Então, toda noite o exercício é você anotar quais foram as tuas conquistas do dia, aquelas coisas positivas. E aí você
ter esse sentimento de gratidão. E aí esse sentimento de gratidão por tudo que te acontece que justamente vai te fazer voltar o foco para a positividade. Você vai começar a ser uma pessoa mais otimista, vai começar a ser uma pessoa mais viva, uma pessoa mais vibrante, vai começar a agradecer mais por aquilo que te acontece. É verdade. Uma coisa importante, por exemplo, quando eu passei por um momento muito difícil na minha vida, lá em 2016, 2017, por aí, que foi uns momentos de crise financeira mesmo, tinha um momento que eu olhava para trás não, eu olhava para o futuro e não via o final daquela angústia que eu estava passando, não conseguia enxergar. Mas eu olhava para trás e eu via toda a trajetória que eu já passei. O progresso? Todo o progresso que eu tive. Não era o quanto que eu ainda devia, era tudo aquilo que eu já paguei. Então quer dizer que naquela trajetória que eu estava indo, eu ia conseguir ter a vitória. E foi o que muitas vezes me motivou. Às vezes a gente olha, se eu falar, eu falei já em outros podcasts, eu já devi mais de 1 milhão. Mas não dever 1 milhão para o banco é normal, qualquer empresa aí. Não digo qualquer empresa, mas muitas empresas devem. Agora, você dever mais de 1 milhão para a agiota, porque você teve que trocar cheque, fazer aqueles negócios que não se faz, né? Aqueles cambalachos de colocar o cheque para 30 dias, para trocar, para você poder ter dinheiro, para poder pagar uma conta. Dever mais de 1 milhão para isso. Um juro aí de quase 10%. Isso é um absurdo. Entende? Isso é desesperador. Mas se eu tivesse simplesmente me desesperado, não, eu vou parar por aqui, não vai dar certo, vou abandonar o barco, eu não ia conseguir superar. E eu consegui superar tudo isso, entende? Mas é você olhar para trás e ver todo o progresso que você já fez. E mostrar que você está preparado, que você lutar todo dia. Às vezes não vai dar a mesma quantidade, você não vai ter a mesma quantidade de vitórias que você queria ter. Mas as pequenas vitórias que você tem mostram que você tem capacidade de ter uma grande vitória. Então é importante você ter aquele otimismo, você reconhecer o teu valor, saber qual é o teu valor e até onde você pode chegar com aquilo que você está fazendo, mas não pode desistir no caminho. Não pode ser você não pode cogitar, não pode ser uma opção você dar um passo atrás. Você pode dar um passo para o lado, mudar um pouquinho a direção, mas não dar um passo atrás. Você sempre tem que seguir a sua caminhada. Tá certo? E aí você olha para trás e você vê isso daí. Muitas vezes a gente fica naquela reclamação, né? Falando o português tradicional, a gente fica só de queixas. Se queixando disso, se queixando daquilo e tal. Olhe tudo que você tem. Um dia uma colaboradora falou para mim assim, Claudinho, mas é tão difícil tudo isso, aquilo outro. Eu falei, olha, o que você tem muitas vezes, tem muitas pessoas que querem ter. Quanto você gostaria de ter na sua conta hoje? Eu vou falar aqui, eu acho que ela não vai reclamar. Mas a Nayana, que já participou com nós aqui em outros podcasts, também faz mentoria. Quantos você queria ter? Eu gostaria de ter 5 milhões, Claudir. Eu disse, quantos filhos tu tem? Tenho 2 filhos. Quanto vale teus filhos? Não tem como eu estipular um valor. Eu falei, tem muita gente que daria muito mais do que isso para ter os 2 filhos que você tem. Olha a vitória que você tem. Olha tudo que você tem na tua vida. A grandiosidade daquilo que você tem na tua vida. E o valor financeiro não é o principal nesses momentos. Aí você não... 10 milhões de reais que eu quero. Mas o que Deus já te deu. Sim. Deus não dá aquilo que a gente pede, mas aquilo que a gente precisa. Entende? Então, às vezes, a gente vai pedir lá, eu quero 1.000 reais. Aí ele não vai te dar 1.000 reais, vai te dar a possibilidade de você ganhar 1.000 reais. Entende? É isso que ele vai fazer. Então, valorize aquilo que você tem. Olhe para trás. Eu tô sofrendo. Então, sempre olha para aquelas pessoas. Olhe para aquelas pessoas que estão pior que você hoje. A gente pensa, poxa vida, eu não consigo comer a picanha que eu quero, que tanto foi prometido por aí, né? Mas eu não consigo comer aquela picanha que eu quero. Não tá dando certo, mas o que você come? Um feijão, um arroz, macarrão, você tem lá, sei lá, uma limonada, e você consegue comprar uma canja de galinha, não sei se você sabe o que é canja? Sim, canja de galinha. Então, você consegue comprar uma canja de galinha, perfeito. Imagina as crianças da África que não tem nem isso. Nem água potável não Nem tem. água potável não tem. Uma vez eu assisti uma reportagem onde eles faziam biscoito do barro que saía. Cara, como isso? Não tem lógica um negócio desse. Então, se você não valorizar aquilo que você tem, para que eu vou dar mais para você? Para que você vai ter mais? Eu acredito que Deus é inteligente e pense. Claro, com certeza é. Né? Pensa nesse sentido. Se você não valoriza o que você tem, eu não vou te dar mais. Entende? Você tem que pensar para o filho que você tem ali. Se dá alguma coisa, o filho não valoriza, vai lá e quebra e joga fora e abandona. Por que você vai dar? Você dá outra vez outra coisa ou não?
Não. Você tira o que tem. Você tira o que tem, você vai dizer, ó, vai arruma aquilo que você E dá para ganhou. aquele que sabe Isso. replicar, sabe multiplicar. Justamente. Então valorize. E quando você receber, que você tem aquela vitória, não é pra você, ai, tá contente. É muito diferente de comodismo. Comodismo é uma pessoa que se acomoda, se contenta. Tá errado? Não. Mas pra quem quer crescer, sim. Porque se você quer crescer profissional, financeiramente, você não pode se acomodar, entende? Então, eu já tô contente com o que tem. Beleza, perfeito. Fez as projeções, aquilo que você tem tá tudo certo, ok. Perfeito para você, não está errado, tá tudo certo contigo. Comigo tá errado. Eu quero mais. Então, o que você tem que fazer? Você valoriza aquilo que você tem e você luta por mais, entende? Isso é você valorizar as pequenas vitórias. Exatamente. Agora, o que é pequeno? Eu acho que é individual, o Porque pequeno e o grande. Eu acredito que isso vai de cada um, mas eu digo assim, pequenas vitórias é muito relativo, porque eu respiro pela manhã. Cara, isso é uma grande vitória. E se você não respirasse? Você já imaginou? E é naquele sentido, né, de que você, pelo fato de você não refletir sobre isso, é que você não se dá conta da importância. É só um Sim, dia que você tiver um problema de respiração que você vai perceber o quão importante é a tua respiração. É verdade. O quão importante é você conseguir ver as cores nitidamente, você poder dirigir porque você enxerga, por exemplo, caminhar porque você enxerga. É verdade. E assim, gente, tem uma outra questão também muito importante que às vezes a gente deixa de observar. O pessoal diz, eu quero fazer o bem para o próximo. Se você quer fazer o bem para o próximo, primeiramente você faz o bem para você mesmo. Então valorize você. Se valorize. Se dê o tempo de descanso que você merece. Se dê a possibilidade de diversão que você merece. Mas você tem que olhar para ti mesmo e agradecer o que você é hoje. Aí sim você vai conseguir replicar isso para outras pessoas. Tá certo? Então valorizar as pequenas vitórias é muito bom. Então, quando você tem um sonho, alguém quer compartilhar um sonho aqui com nós para que a gente possa falar um pouquinho sobre? Vamos lá, pessoal, no comentário. Podemos lançar para os alunos Nossos alunos aí, pessoal. Quem quer compartilhar um sonho, deu um bug no meu celular aqui que eu não tô conseguindo ver os comentários. Acompanhando. Tá, então vamos ver se surge algum sonho de alguém aqui. Pessoal, sonho, lembrando, é aquilo que você pensa que um dia você pode ter, mas que você não estabeleceu o prazo e que você não estabeleceu o método para você alcançar aquilo que você quer. Então, aqui, já temos, a Cíntia colocou assim, eu quero ser médica. Médica, muito bem, Cíntia. Aonde você está hoje? Qual é o patamar que você está? Eu estou estudando, estou terminando o meu colégio, estou fazendo faculdade. Qual é o teu primeiro passo? O que você precisa fazer? Se ela responder isso, me comenta. Mas, Cíntia, por exemplo, eu quero ser médico. Você sabe que uma faculdade de medicina é caro, né? E hoje é uns 10 mil reais 10 mil reais por mês. por mês. Fora- Isso se for privado ou público? Privado. Privado. É porque público você entra pelo Enem, por Uni... Isso. como é que é? Então temos ProUni. dois caminhos. Um, estudar bastante para você ganhar uma bolsa, ou outro, você trabalhar bastante para você pagar a tua Ela disse que mensalidade. está tentando se organizar. Tá tentando se organizar. Bom, uma coisa que eu vou falar para você é Cíntia, né? Cíntia. Primeira coisa, tira a palavra tentando, ok? Você já me fala assim, eu estou me organizando. Coloque um prazo. Qual é o prazo para você se organizar? Eu vou me organizar. Sabe aquele negócio? Daqui uns dias, daqui uma semana é um prazo. Daqui uns dias não é prazo. Uns dias pode ser 300 dias, pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser 3 dias. Coloque um prazo. Então, qual é o prazo que você precisa para você se organizar? E o que é realmente se organizar? Ela colocou aqui que já fez o Enem, mas ainda não conseguiu a nota suficiente. Ok, então significa que ela já fez a primeira está tentativa, não deu certo, precisa estudar mais. Então você tem que estabelecer uma rotina. O que eu preciso fazer? Estudar 3, 4 horas por dia para que eu possa, sei lá, prestar o Enem e ganhar uma bolsa de estudo. Mas não atire somente nessa possibilidade. Vai em outras também. Qual é a possibilidade de você entrar numa privada? Qual é a possibilidade de você conseguir um emprego onde você possa ganhar 10, 15 mil reais por mês? Nossa, Claudio, isso é impossível. Não é impossível. Se você empreender, se você vai trabalhar numa empresa onde você possa colocar a tua expertise como trabalho ali,
Tem várias formas de você conseguir isso, mas a primeira coisa que você tem que fazer é transformar teu sonho num objetivo. Coloque datas nesse objetivo que você tem. Assim, você colocou assim, tenho 2 empregos, aí fica complicado. Também sou mãe solteira, tenho dois empregos, fica complicado. Estudar, sou mãe solteira. Mãe solteira, tá. Passando por um concurso público, ela falou. Passando um concurso público. Mas tem outra questão também, quer fazer medicina? No Paraguai é barato. No Paraguai é mais em conta, entende? Então, aí tá as possibilidades. Na Nara até fez assim, né? Não tá muito... Quanto que tá? Não tá muito barato? Só que lá o aluguel não é muito caro, não. Bom, até onde eu sei... Na verdade, o que eles fazem? Como é uma faculdade mais barata, aí, tipo, tem que tirar um chefe. Não, isso sim. Aí eles aumentam. Mas tem possibilidades. Tem pessoas que moram lá, ó, por exemplo, você vai gastar 10 mil reais aqui, lá vai gastar 4. Não gasta tudo isso, pelo que eu sei. Eu conheço algumas pessoas que fazem. Só abrindo o caminho pra você, Cíntia, existe a possibilidade, pare de olhar o problema. Ser mãe solteira não é um empecilho, não. Eu sei que é difícil, claro, com certeza, mas existe forma. Você tem uma grande dádiva, porque você tem uma filha ou um filho? Ela só colocou que é mãe solteira. Você tem uma filha ou um filho que faz com que você lute por um objetivo maior. Talvez você não consiga ser médica agora nos próximos 5 anos. Mas o que você pode fazer perto e próximo dessa área, por exemplo? Eu posso trabalhar numa área farmacêutica. Ok, beleza. Eu posso estudar enfermagem. Ok, beleza. Tá com quantos anos, Cíntia? Não colocou ali. Enquanto ela comenta, tem a Ana Lídia que colocou assim, ó. Meu sonho é ser perita, criminal e delegada. Muito bom. Primeiramente, você tem que se preparar para o concurso. Uma coisa interessante que nós conversamos com meu irmão de fraternidade e com o Alexandre, a vez passada, é que muitas vezes as pessoas deixam para estudar para o concurso público quando sai o edital. Faltou 3 meses ali, vai, compra cursinho, faz de tudo. Não vai ser aprovado, muito difícil ser aprovado. Você tem que se preparar com antecedência. Então você tem que saber qual é o teu objetivo e tem que ter uma preparação. Então se prepare com antecedência. O que você está fazendo hoje para que você possa ser uma perito criminal? O que você está fazendo? Está fazendo um curso? Está se preparando? Está observando o que faz um perito criminal? Você tem que todo dia, você tem que olhar para o teu objetivo. Possivelmente ela já faz o perito criminal, né? E para você ser delegada tem que fazer direito. Então depois que você tem a faculdade de direito, passa no OAB, você tem que fazer 4 anos de... 13, eu acho, se não me engano. 3 anos de atuação, aí você pode se inscrever para delegado. Então esse é o objetivo. Aí você tem que traçar os meios para que você chegue lá, mas já está no caminho. Se você já está fazendo um curso, já está se preparando para isso, ótimo. Sabe o que o pessoal diz assim? Se Deus quiser, daqui 5 anos eu vou estar bem. Cara, você acha que Deus não quer? Deus já queria que você estivesse bem agora. Claro. Deus quer, com certeza. Por que ele colocou você no mundo para sofrer? Claro que não, meu amigo. Ele colocou você no mundo para você ser vitorioso, para você poder usufruir de tudo isso que ele deu para você, de todas essas possibilidades. Agora, você tem que levantar a bunda da cadeira e correr atrás, entende? Depende de você, não depende de Deus, entende? Deixe tudo nas mãos de Deus. Claro, no seguinte sentido, vou fazer o que é minha parte e o resto eu deixo que Deus faça acontecer. Você tem que trabalhar, tem que correr atrás, aí Deus vai cuidar da sua saúde, lógico, você também tem que fazer exercício físico, não pode ficar bebendo que nem doido, não pode fumar e tal, você tem que cuidar, né? Mas Deus vai ajudar para que você não tenha aquelas grandes dificuldades, aquelas fatalidades na vida, né? Então faça as coisas certas, corra atrás dos objetivos que você vai alcançar, com certeza. E Deus já fez muita coisa, já te deu a vida, claro, já te deu a capacidade, já te deu a intelectualidade. É só você agora correr atrás. É aquele negócio, você prepara o prato de comida, entrega pra pessoa e a pessoa, nossa, como eu tô com fome, tá? Então por que não come? Se tá ali, por que não faz? Tem que ter a possibilidade de correr atrás e fazer, né? A Rayara. Meu sonho é ser perita criminal e estou determinada a exercer essa profissão. Já estou estudando com o último edital que saiu e estou fazendo o curso. Muito bom. Muito bom. E uma coisa, Rayara, se você vai lá e presta concurso público e foi reprovado, não foi uma derrota, foi uma vitória. Porque você já sabe muitas coisas que vai sair no próximo concurso, que você já tem aquela experiência. Então, tudo é expertise. Nós estivemos falando com o Alexandre, que passou em mais de 14 concursos públicos. E justamente essa linha de raciocínio que ele tem. Você tem que se organizar com tempo antes, estudar, se preparar. Uma coisa importante que até vi falar outras pessoas comentarem aqui, não estude 10 horas por dia. Não adianta.
Ah, fico 10 horas em cima do livro. Não vai. Você tem que fazer um tempo, um cronograma. Não estude de última hora. Determine 2, 3 horas de estudo. Depois faça as outras atividades. Porque a vida não é feita só de estudo. Ela é feita também de diversão, de outros tipos de trabalho. Então não adianta você hibernar ali só dentro dos estudos. Porque isso é muito mais difícil de você conseguir captar aquele conteúdo. Entende? Muito. Tá preparado. É uma coisa que eu sempre, uma coisa que eu vou falar, gente, pra vocês, assim, eu no colégio, eu nunca estudei pra uma prova. Nunca estudei pra uma prova. Por que eu não estudava? Porque eu sempre prestava atenção na aula. Eu não tinha por que eu estudar, entende? Eu não estudava pra prova. E eu descansava bastante. Dormia bem. No dia da prova estava tranquilo. O controle emocional. Exatamente. Tem algumas pessoas que dormem, né, na sala de aula, ou ficam lá olhando para as paredes, e daí na hora de fazer a prova, ou estão desesperados porque não lembram de nada, ou passaram a semana toda, o dia anterior, a virada da noite ali, né, a noite toda estudando e batendo a cabeça, tentando pegar aquele conteúdo que perdeu o tempo, perdeu o fio da meada ali ao longo do semestre, né, que desfocou. A minha filha, por exemplo, no colégio que ela estuda, toda quarta-feira tem avaliação à tarde. E eu vou buscar ela sempre 4h30 da tarde, às 16h30, 17, às vezes em cima do horário, finalizando. Ela fala, pai, mas olha, tem alunos que finalizam a avaliação aqui 1 hora atrás, aí fico só eu lá dentro da sala de aula. Eu digo sempre assim, faz no seu tempo, entende? Não adianta você, eu quero terminar primeiro que o outro. Não, faz no seu tempo. Você tem que se conhecer, né? Então, para a gente ter as grandes vitórias, a gente tem que valorizar as pequenas e, principalmente, a gente tem que pagar o preço. Exatamente. Temos mais pessoas que comentaram também. A Lidiane colocou assim, eu estou fazendo o curso de auxiliar de necrópsia. Possivelmente está se preparando para ser um auxiliar de necrópsia. Então esse é o primeiro passo, é você fazer o curso, é se preparar. Preparar tanto o teu lado teórico quanto o lado psicológico também. Isso, é verdade. A Ana Lídia, que antes disse que queria ser delegada, ela já falou que está terminando o direito, então está no caminho. Já está justamente naquilo que você precisa fazer. Agora, uma coisa aqui, deixa eu jogar um balde de água fria na Ana. Não é um balde de água fria. Ana, e se amanhã você começasse a trabalhar na área de vendas, por exemplo, e você descobrisse que você é apaixonada por vendas e você não quer mais ser delegada, isso também está certo na vida. Claro. Não quer dizer que, eu trabalhei 10 anos por um objetivo e cheguei próximo do objetivo, eu vi que aquilo não é para mim. Não gostei de outra área, me apaixonei por outra área. Tudo bem você mudar, entende? Tudo bem você mudar. Então você tem que aceitar tanto aquilo que você quer conquistar, quanto a mudança, muitas vezes, no direcionamento. Quanto antes você aceitar, melhor. Não adianta, mas eu não gosto mais disso daqui, vai ficar preso a uma coisa que o resto da vida você não vai gostar de fazer. Então você tem que, muitas vezes, mudar a direção se for necessário. Se você realmente se redescobriu em outra área. Até porque a gente está em constante mudança, né? Às vezes a gente encontra alguma coisa no nosso caminho que nos mostra que a gente gosta de outras áreas, de outras possibilidades. Então, nada nos impede de aproveitar desses momentos de outras possibilidades e se apaixonar por outras áreas, né? Então, por exemplo, que nem tu citou o exemplo de vendas ali. Às vezes a pessoa se formou em direito. Enquanto eu não passo num concurso público, eu vou trabalhar com vendas, né? Um exemplo. E aí a pessoa vai trabalhando com vendas, entende as técnicas, entende como que se dá a comunicação, e ela fala, olha que legal que é as vendas, eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso trabalhar com o que eu gosto, tenho a comunicação, tenho falar com o público, e eu gostei disso. E agora, o que eu faço com o direito? Deixa o direito na gaveta por um tempo. Vai aproveitando esse teu momento com as vendas. E aí, depois, se você fala, não, mas realmente é o direito, o meu sonho, eu vou deixar as vendas, não tem esse problema de fazer essa migração, né? Então, é algo muito comum. O que a gente erra, muitas vezes, é se prender em algo. É a mesma coisa que aquele casamento que não dá certo. Porque, às vezes, as pessoas não se permitem buscar outra coisa. Não se permitem vivenciar outra coisa, exatamente. É igual o casamento que não dá certo. Às vezes a pessoa fala, não, mas é isso daqui que eu escolhi pra minha vida lá, 20 anos atrás, eu casei, prometi que eu ia ser fiel até que a morte nos separe. É um exemplo comum das pessoas, né? Não passei por essa experiência, ainda não casei, mas eu vejo isso na sociedade, a maioria das pessoas tem isso, né? De depois que casam, achar que aquilo é o resto da vida delas, até o momento que elas descobrem, opa, mas eu não preciso. Eu não tô feliz aqui, então vou, sei lá, buscar uma nova possibilidade, algo novo. E isso não é um fim de vida, né? Não é um fim de vida. Você sempre tem que saber que na tua vida existe sempre um segundo ou um terceiro caminho. E o dia que você sentir que aquele caminho que você está indo não é bom o suficiente para você, você não está contente, não está feliz, por que você não vai ser feliz?
Você precisa ser feliz. É tua obrigação ser feliz, porque a vida é de quem? Sua. O dia que morrer, vai morrer quem? Você. Ponto. Ninguém nasce por nós, ninguém morre por nós. Exceto Cristo, né, que morreu para pagar os nossos pecados. É. Mas vamos dizer assim, a vida minha é eu que tenho que viver. Não é minha mãe que vai viver, não é meu pai, não é meu tio, não é minha tia, não é esposo, não é esposa, não é filho, não é filho. Sou eu, tá certo? Então você tem que valorizar isso que você tem. Exato. As pessoas falam que o companheiro tem que vir para agregar, né? Isso. Porque você tem que ser suficiente sozinho. Claro, é verdade. E a pessoa que tá com você vem para agregar, não para outra coisa. Senão tá só... Lá no Oriente eles têm justamente essa ideia, né, de que é um amor genuíno, onde você já está completo de si mesmo. Nós aqui no Ocidente, nós dizemos assim, onde está a tampa da minha panela? Onde está a metade da minha laranja? Ou seja, você já se coloca como algo incompleto. Onde é E que tá pra o que caroço do você abacate? esteja completo, você precisa de outra pessoa, precisa estar num lugar, ter aquilo. Então você sempre se coloca como incompleto. E aí você está sempre na busca dessa completude. Então, a tua felicidade, em última instância, sempre vai estar atrelada a algo exterior. E lá no Oriente eles têm essa visão diferente, que é um amor genuíno, né? Onde você já tem que estar completo de si mesmo para que você possa partilhar da sua felicidade. Então você não vai ser egoísta nesse sentido. E é justamente nisso que você nunca vai ser completo e sempre vai estar à procura da aprovação de alguém, né? Porque tem essas pessoas que se sentem tão incompletas que toda vez elas estão na procura da aprovação de alguém, do bem-olhar de alguém, né? Porque se a pessoa fala que não gostou, ela já vai mudar as características dela porque alguém disse que não gostou. Então, às vezes não vive a sua própria vida por causa da falta que tem do outro, né? É uma dependência emocional, exatamente. A Maria colocou assim, ó, eu quero ser uma grande modelo ou atriz. Perfeito, Maria. Maravilha. Estamos precisando de grandes modelos e atrizes. Faz parte, né? Claro. Cada um tem que achar o espaço que realmente goste. Eu também queria ser um grande modelo, mas eu não posso fazer o quê? Né? Por quê? Claro que pode. Não, eu não posso, porque daí se eu for... Imagina, hoje eu já sou muito cobiçado, imagina se eu for Esse modelo, Claudio e daí? fora do com. O que vai dar, né? Não, Não, brincadeira. hoje tu tem que gerenciar a empresa. Claro, eu tenho que cuidar Cuidar da empresa, mas assim, não, é bom ver o pessoal falando aqui, ó, por exemplo, a Maria falou que quer ser uma grande modelo ou atriz. Maria, o que você está fazendo para isso? Está fazendo algum curso na área? É importante você definir aquele sonho como um objetivo, tá? Transformar ele num objetivo, beleza? A Ana aqui falou, me preparando para fazer o concurso de perito, perfeito. O Gustavo falou, boa noite, estou fazendo enfermagem. Não é o Gustavo, é a Giovana. Está fazendo enfermagem, né? E o sonho dela é ser perita. Então você tem que traçar o caminho para que você possa ser perita, Giovandra. Muito bom. Aqui também a Cíntia falou assim, boa noite, estou de plantão. Não? Estou de plantão, moro em Salvador, até a próxima, gratidão. Beleza, Cíntia. Quer fazer medicina. Ela é técnica de enfermagem. Ela foi pro trabalho, então. Ela foi pro trabalho. Depois ela assiste o resto, provavelmente, que fica gravado, né? A nossa. Aqui, ó, uma importante que a Ana falou, assim que ela quer fazer pós em mediação de conflito. É muito bom isso e tem muita vaga nas áreas empresariais, né? Mediação. Vem crescendo bastante essa área de mediação de conflitos. Capelania, que o pessoal fala. Quando eu fazia filosofia lá em Santa Maria, já tinha na nossa faculdade mediação de conflito em 2012. Uhum. Então é algo bem recente aí, mas vem crescendo bastante. Muito bom. Então, pessoal, hoje nós falamos sobre pequenas e grandes vitórias, né? E eu quero agradecer a participação do Josmar, da Franciele, a Nara, que está aqui sempre disponível para nos ajudar no nosso podcast. Quero agradecer também a audiência de todos vocês que estão aqui nos assistindo hoje, né? E quem vai assistir depois também. Quem vai assistir depois. Quiserem deixar um comentário lá, pode deixar. Quiserem dar o like de vocês, pode dar um like lá. Se inscrevam no nosso canal, beleza? Eu acredito que por hoje é isso, né? Isso aí. Então, mais uma grande vitória. A gente encerrou mais um podcast. E nos vemos na próxima semana, próxima terça-feira. É isso aí. É isso aí? Beleza, então, pessoal. Forte abraço a vocês. Excelente final de semana, excelente resto de semana para vocês. E aí, vamos para a nossa caminhada da nossa grande vitória. Valorize as pequenas vitórias, defina metas e objetivos na vida de vocês e trace qual é a rotina que você tem que fazer para você poder alcançá-la. Beleza? Ótima semana, então, e até a próxima. Até mais. Ok, pessoal, uma excelente noite.
Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your